tudo bem? Eu sou Larissa Celeste, professora de Língua Portuguesa e Redação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre dois critérios de textualidade importantíssimos. São eles, coesão e coerência. Todos os dois são artifícios avaliativos da sua redação do Enem. Mas o que são cada um deles? Cuidado, porque muitas pessoas tendem a confundi-los. Coesão e coerência são dois fatores independentes, mas eles podem estar articulados em algum texto. Então vamos por partes. O que seria coesão? Coesão é uma ligação, uma articulação em nível estrutural, ou seja, formal do texto. Enquanto a coerência é essa relação de forma semântica, ou seja, de acordo com a construção de sentido no texto. Aqui então, enquanto eu tenho um nível mais linguístico e estruturante, aqui eu tenho uma relação de sentido construída. Na coesão, nós podemos ter duas fragmentações. Ela pode ser sequencial ou referencial, que ainda pode ser conhecida por um outro nome, como coesão remissiva. O que seria isso, galera? Olha só, a coesão sequencial é aquela que permite progressão ao texto. E isso vai ser um artifício importantíssimo para vocês, inclusive, guiarem o leitor no momento da sua redação. Então, por exemplo, obviamente, dentro de um parágrafo, para ele não ficar muito comprido, muito cansativo, eu preciso subdividi-lo em alguns períodos, normalmente de 2 a 4 períodos no máximo, dependendo do número de linhas de cada parágrafo. Mas esses períodos precisam ter elementos coesivos de conexão, como desse modo, nesse sentido, nessa perspectiva, que são elementos que permitem articulação com enunciações anteriormente citadas. Além disso, um parágrafo precisa ter articulação com o outro. Então, por exemplo, o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o segundo do texto, ele pode começar com elementos como a priori, primeiramente, inicialmente. O próximo parágrafo de desenvolvimento, ele precisa ter uma conexão com o anterior, com elementos, por exemplo, se for de continuidade, como ademais, outrossim, além disso, uma outra abordagem. Se os dois permearem a mesma perspectiva, você pode colocar como nesse mesmo contexto, nessa mesma abordagem. No entanto, se for feita, por exemplo, uma dialética, que é estudada lá nos métodos de raciocínio, e aí nela há artifícios de contra-argumentação, de uso de argumentos a favor e contra, nós nos utilizaremos de elementos como entretanto, no entanto, por outro lado, certo? Essas conjunções, elas vão auxiliar o leitor a entender qual é a conexão entre um parágrafo e outro. Então, vejam bem, nós não mudamos de parágrafo quando mudamos de assunto. Todo o texto ele tem um só assunto, um só tema, mas nós precisamos mudar de parágrafo de acordo com suas perspectivas. Qual é o foco, qual é o tópico frasal daquela enunciação? E para isso, é muito importante ter em mente qual é o objetivo de cada um deles. Na conclusão, por exemplo, se utilizar de um elemento conclusivo, como em suma, logo, portanto, certo? Para já guiar o leitor que ali ele finalizará a sua leitura. No entanto, é preciso nós termos cuidado com algumas conjunções que são utilizadas de forma equivocada. Por exemplo, há pessoas que lá na introdução já colocam elementos muito conclusivos, como logo, assim, então, já para fechar a sua introdução. Eu entendo que a mensagem que se tenta passar é que está fazendo uma conclusão dentro do próprio parágrafo, mas isso fica um pouco confuso porque já existe um parágrafo para concluir todo o texto. Então seria melhor, por exemplo, uma substituição por locuções como nesse sentido, desse modo, porque eles são conclusivos, mas com uma ideia de continuidade textual. Além disso, um outro erro que aparece muito em redação é começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento com elementos adversativos ou concessivos, como no entanto, entretanto. Qual é o problema disso? Lá na minha introdução, eu apresento a tese, que é a ideia geral do meu texto, ou seja, o meu posicionamento firmado, aquilo que eu penso. Não faz o menor sentido o meu primeiro parágrafo de argumentação, ou seja, aquele em que eu devo sustentar essa tese, já subverter todo esse paradigma e eu começar contrariando o meu posicionamento. O meu texto, além de ter problemas de coesão, ele ficará sem sentido, ou seja, incoerente, certo?
Além disso, nós temos uma coesão referencial, que é aquela remissiva sobre a qual eu falei para vocês. Ela permite conexões dentro do texto. É nela, por exemplo, que nós evitamos repetições vocabulares, que articulamos linguagens. E isso aqui pode ser feito não apenas por uso de sinônimos. Por exemplo, muitas pessoas vão ficar procurando o tempo todo no texto um sinônimo exato para fazer uma substituição e evitar repetições. Mas às vezes isso demanda tempo e muito conhecimento vocabular. Nós podemos, por exemplo, fazer uso de outros elementos da semântica, que são eles hipônimo e hiperônimo. O que são esses dois elementos? Eles abrangem mais ou menos as palavras sobre as quais nós tentamos falar. Exemplo, Brasil. Se eu quiser fazer uma retomada por sinonímia de Brasil, eu não vou conseguir encontrar algo como sinônimo, tendo em vista que é um nome próprio, mas eu consigo uma relação hiperônima. Por exemplo, país, nação, que engloba vários outros países e várias outras nações, mas se eu já falei Brasil em algum momento do meu texto, eu retomo como esse país, eu entendo que eu estou falando do Brasil, certo? Então, as relações de coesão referencial, elas normalmente vão ser feitas por uso de pronomes articulados a hipônimos e hiperônimos. Os pronomes mais utilizados aqui são os pronomes demonstrativos, certo? E também o uso dos pronomes relativos. Por isso é preciso ter muita atenção em como eles são utilizados de uma forma mais eficaz. Por exemplo, os pronomes demonstrativos, eles vão normalmente ser utilizados em uma relação anafórica ou catafórica. O que isso quer dizer? A anáfora é uma referência a um elemento anteriormente citado. Vamos supor que eu diga algo do tipo: amor e amizade são sentimentos que permeiam a nação brasileira. Essas sensações, quando eu coloco essas, retoma tanto amor quanto amizade. Ou seja, é um elemento anafórico, ele fala sobre algo que já foi dito. No entanto, eu posso inverter essa frase e dizer: estes sentimentos são bons para a progressão de uma nação, amor e amizade. A palavra estes faz referência a um elemento posteriormente citado, por isso há aí uma relação catafórica. É importante nós termos isso em mente, porque aqui vai uma regrinha muito especial e que normalmente as pessoas perdem bastante ponto. Quando eu faço uso dos pronomes demonstrativos esse, essa, isso, para uso de anáfora, eu vou usar SS. Então, se eu quero falar de uma coisa que já foi dita, SS. E se for para uso de catáfora, ou seja, algo que será posteriormente dito, ST. Este, esta, isto. Certo? Galera, além disso, nós vemos aqui alguns cuidados do texto. Por exemplo, muitas pessoas fazem retomada com isso. Isso se deve, isso porque... O problema do isso é que ele é um pronome muito genérico, ou seja, ele não vai precisar de hipônimos e hiperônimos, então eu não sei exatamente qual é a palavra que eu estou demandando remissão. Além disso, ele pode retomar uma palavra anteriormente dita, todo o período anteriormente dito, todo o parágrafo anterior ou ainda todo o texto que já foi dito, certo? Então é melhor que nós não façamos uso do pronome isso, tendo em vista essa questão de ser realmente genérico. Essa mesma regra se vale para as duas outras palavras, algo e coisa, tendo em vista que algo significa alguma coisa e coisa tem uma grande amplitude. Eu não sei sobre o que eu estou falando, aqui eu estou me referenciando. Parece que eu não consigo, de fato, fazer uma grande articulação no meu texto. Eu não sei sobre o que eu estou falando e eu coloco simplesmente essa palavra de uma forma mais jogada. Então ela também é problemática. Outro elemento de referenciação problemático é o uso do mesmo. Mesmo, ele tem dois significados. O primeiro é equivaler a próprio. Quando eu digo eu mesma estou dando a aula, eu própria estou dando esta aula. No entanto, ele também pode significar realmente. Eu realmente fui à praia. Eu fui à praia mesmo, certo? Ou seja, ele dá aí uma ideia de advérbio. Enquanto elemento de coesão, ou seja, elemento que vai fazer referenciação, isso aqui está apenas num campo de linguagem informal, coloquial. Então não seria interessante para sua redação. Quando nós falamos algo do tipo, o Brasil tem evoluído bastante, o mesmo precisa ainda observar outras lutas sociais. A palavra o mesmo aí, retomando o Brasil, não é interessante, ela é extremamente informal. Então, a minha dica é que vocês simplesmente tentem suprimir essas palavras e colocá-las com outras formas de remissão. Por exemplo, a mais utilizada, como eu falei, é o uso do pronome demonstrativo, mais hipônimo e hiperônimo.
cuidado para não fazer uso do pronome demonstrativo de forma isolada e colocar só esse, por exemplo, só essa. Não, esse país. Certo, galera? Agora vamos lá. O que seria a coesão? Coesão é uma relação semântica, de sentido, construída no texto. Ela pode se dar por meio de dois elementos. Nós podemos ter a coesão estritamente interna, ou seja, é aquela conexão que se estabelece, um sentido criado dentro do próprio texto. Imaginemos algumas composições, como por exemplo, Senhor dos Anéis, Harry Potter, a saga Crepúsculo. Nós sabemos que, por exemplo, se nós formos ao cinema ou se lermos os livros dessas composições, é óbvio que provavelmente nós vamos entender os sentidos que elas transmitem. No entanto, aquilo ali não se adequa diretamente, inteiramente na nossa realidade. Nós sabemos que existem ali muitos elementos fantasiosos, mas isso faz com que haja apenas ali uma coerência interna. Não quer dizer que o texto seja incoerente, não, mas ele se fechou nele mesmo. É um sentido construído dentro do próprio texto. No entanto, a sua redação, tendo em vista que ela abrange temas de discussão social, precisa permear coerências externas. Ou seja, o meu texto, além de falar sobre elementos que façam sentido dentro dele mesmo, isso vai se estabelecer, por exemplo, com escolhas de argumento que coincidam com a minha tese. Não faz sentido defender uma coisa e depois sustentar argumentos por um outro lado, certo? Tudo isso permeia essa minha coerência interna, mas eu preciso também de uma relação com o meu mundo. E como que eu faço essa relação? Por exemplo, eu não posso fechar os meus olhos para problemas sociais que acontecem na nossa realidade. Eu não posso falar, por exemplo, de mulheres, negros, homossexuais, idosos, crianças, como não sendo minorias. São minorias. Minorias não digo no sentido quantitativo, mas qualificativo, ou seja, tem várias depredações sociais, certo? Tudo isso estabelece uma relação externa. E essa coerência, ela precisa estar muito firmada em duas relações marcadas já na prova do Enem. Eu sempre vou ter de trabalhar o meu tema focando na sociedade brasileira atual. Isso não quer dizer que eu não possa falar de outros tempos, mas o meu foco vai ser na atualidade, na contemporaneidade. Além disso, eu crio uma cautela para que vocês tentem ao menos usar relações com outros países, até mesmo a título de comparação, tendo em vista que uma sociedade é muito diferente da outra e que é difícil nós tentarmos forçar essas comparações. Isso poderia tornar o texto, por exemplo, incoerente. Então vamos lá. Coesão e coerência são elementos díspares, mas que somados permitem uma referência com um texto muito importante. Como que esses elementos podem ser visíveis de uma forma separada? Por exemplo, existe um texto que se chama circuito fechado, que ele vai se utilizar apenas de palavras estanques. Toalha, cama, chuveiro, água quente, água fria. Só palavras, só substantivos e todos pontuados. É óbvio que nós sabemos que nele é um problema de coesão, ou seja, eu não articulei linguisticamente meu texto. Mas se nós lermos com atenção, conseguimos observar que essas palavras demonstram a sequenciação da vida de uma pessoa, tendo em vista que nós conhecemos o que é uma realidade marcada por situações rotineiras, isso não compromete a coerência textual, certo? Então ele não tem uma articulação linguística, mas faz sentido. Um outro exemplo é um poema de autor anônimo também, que ele vai trabalhando com relações trocadas. Então, por exemplo, cheguei à minha casa, deitei na lâmpada e troquei a cama. Nós sabemos que, na verdade, esses elementos acontecem de modo inverso. Ou seja, eles são aparentemente incoerentes, mas linguisticamente há uma estrutura, eles têm coesão. E esse texto ele só vai ser coerente de fato no finalzinho, quando o autor diz que tudo isso aconteceu só porque ele estava apaixonado. E aí é interessante a gente observar que internamente essa coerência não existe, mas ela só se faz no ambiente externo quando nós entendemos pelo senso comum o discurso criado que fala que, por exemplo, quando as pessoas estão apaixonadas, elas são suscetíveis a mudanças sensoriais, certo? Queridos, então não confundam os dois elementos, mas tenham em mente que nós precisamos seguir cada um deles de forma bastante apropriada para as nossas pontuações na redação, que vão guiar aqui as competências 3 e 4. Espero que vocês tenham gostado. Se houver mais dúvidas, me procurem pelas redes sociais, pelos nossos e-mails de contato. Boa tarde, abraços. Não esqueci.